Olá, galerinha do nono ano. Eu vou postar para vocês a correção da página 402 do exercício 5. Calcule as razões seno, cosseno dos ângulos A e E dos triângulos E, B e A. No primeiro triângulo, nós temos aqui, né? Vamos primeiro no exercício 4, tá? Considere o seguinte triângulo. Com base nas informações da figura, responde. Ele quer saber qual é o triângulo, qual é o valor de seno no ângulo alfa, tá? Esse símbolo aqui, alfa, no ângulo alfa, e ele quer saber o cosseno no ângulo alfa. Nós sabemos que o seno, ele é cateto oposto mais a hipotenusa. Aqui está o ângulo alfa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa sempre é o lado maior do triângulo, né? Então, a hipotenusa é o Z. Hipotenusa. Eu sei que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o Z, que é a parte do triângulo, né? A parte maior do triângulo. Se a hipotenusa, aqui está o ângulo alfa, a hipotenusa, o cateto oposto é o ângulo que está de frente à minha hipotenusa, que é o Y. Então, seno de alfa é cateto oposto mais hipotenusa. Agora, o cosseno, em relação ao ângulo, o cosseno, se o seno é o cateto oposto, o seno, ele é o cateto adjacente. Então, aqui está a minha hipotenusa. Se o Y é o cateto oposto, o X é o cateto adjacente. Então, seno é Y e Z, e o cosseno, cateto adjacente, que é o X, sobre o Z, que é a hipotenusa, bom? Agora, vamos no exercício 5. Ele pede, quem é o seno de A? Lembrando que o seno de A é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Primeiro, quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado maior do meu triângulo, né? Que é o 6. Então, se a hipotenusa, o cateto oposto sobre a hipotenusa é o 6, quem é o cateto oposto? É o que está de frente. É o ângulo, o valor que está de frente à hipotenusa, que é a raiz de 11. Sim? No cosseno também. Hipotenusa, ele é o inverso, né, do seno. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se a raiz de 11 é o cateto oposto, o 5 é o meu cateto adjacente. Então, 5 sobre 6. Agora, vamos em relação ao ângulo seno de E. Então, no seno de E, nós vamos... Agora, muda aqui. A hipotenusa sempre continua o valor, o lado maior do triângulo, 6. Então, hipotenusa é 6. Sim, ó, sempre a hipotenusa, né? E o seno, olha aqui o seno, olha só o ângulo E. Em relação ao ângulo E, o 6 é a hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto em relação? É o 5, ó, é o que está de frente, tá? Então, fica 5 sobre 6, bom? O meu cosseno é o ângulo adjacente aqui de E. Se o 5 é um cateto oposto, raiz de 11 é o cateto adjacente. Na próxima figura, B, ele pede a mesma coisa, seno de A. Então, ó,
Seno de A. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa sempre é o lado maior, que é aqui, ó, o 2. Hipotenusa. Eu vou colocar aqui, ó, 2, tá? Aí ele pergunta, né? O seno é cateto oposto mais a hipotenusa. Se o 2 é a hipotenusa, ó, aqui, ó, meu ângulo A. Quem está de frente ao meu ângulo? A hipotenusa, ó. Aqui, ó, o 1. Então, seno 1/2. Sim? Vocês têm que observar que a posição do ângulo muda, o valor também, tá? Não é que muda o valor, né? Mas sim a posição, tá bom? Em relação aos catetos. A hipotenusa continua sempre a mesma, tá bom? Agora aqui, ó, em relação ao ângulo E, continua cateto oposto pela hipotenusa. Mas em relação ao ângulo E, aqui está a minha hipotenusa, tá? Quem está de frente ao ângulo E? Quem está de frente ao ângulo E? 2, raiz, né, ó, o ângulo E. Não pode ser 1, porque, ó, o 1 está na mesma direção. Então, ó, o oposto, raiz de 3, tá bom? O cosseno é cateto adjacente mais a hipotenusa. A hipotenusa, 2, foi o que eu falei, né? A hipotenusa não muda. O cosseno de A, olha aqui o cosseno de A. O cosseno de A, ele é o cateto adjacente mais a hipotenusa, tá? Então, ó, aqui, se o 1, ele é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente? É o raiz de 3. E no cosseno, no E, o 2 é a hipotenusa, se o 3 é o cateto adjacente, quem é o meu cateto oposto? 1/2, bom? Vamos agora para o exercício 6. Eu vou apagar aqui o exercício 4. Ele pede, inserte o triângulo, né? SOU reto, S cateto oposto, mede 30 centímetros e o outro cateto mede 40. Então, qual é o valor? Primeiro, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, tá? No teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, nós temos, né, a hipotenusa é igual cateto oposto mais cateto adjacente. Então, quem é o meu cateto oposto? Ele diz, né, olha que o cateto oposto do ângulo mede, um mede 30 e o outro mede 40. Então, primeiro eu vou fazer a continha aqui. 900 mais 40 ao quadrado, 1.700. É igual a raiz quadrada de x é igual a 50. Então, esse 50 é o valor da minha hipotenusa, tá? Aí ele pede, né? E qual é o valor do seno de 0, né? O ângulo 0. Qual é o seno? Então, seno 0 é igual. Ele diz, então, que, olha só, certos triângulos medem 30. Então, ó, 30. Por que 30? Porque 30 é o cateto oposto, mais a hipotenusa, né? Lembra que o seno, ó, qual é o valor de seno? Seno é cateto oposto mais a hipotenusa. Seno de 0 é igual cateto oposto mais a hipotenusa. E nós não tínhamos o valor da hipotenusa. Foi o que achamos aqui no teorema de Pitágoras. Hipotenusa é igual a 50. Seno é igual 30 dividido por 50, 0,6. No exercício 6, é a alternativa A.